Olá, internautas, boa tarde. Estamos ao vivo em mais um programa Quadrinhos para Quadrados e Redondos pela TV Geração Z. Hoje o nosso tema central será sobre pesquisa de HQs e fanzines. E o nosso convidado de hoje é o Gazi Andaus. Gazi, muito obrigado aí pela tua presença aqui no programa Quadrinhos para Quadrados e Redondos. Obrigado pelo convite, Kendi. Imagina. Gazi, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, sobre o seu gosto pelos quadrinhos, pelos fanzines, até para os internautas se familiarizarem um pouquinho com você. Aí depois nós falamos um pouquinho da sua obra, tá? Por favor, fica à vontade. Bom, como todo ex-leitor na infância de quadrinhos, eu ainda leio quadrinhos, mas digo na infância, até a juventude, passando dela até a fase adulta, o meu amor pelos quadrinhos não diminuiu, assim como o meu gosto por desenhar também continuou, mesmo após a saída do antigo primário para o ginásio e do ginásio para o antigo colegial, que agora é chamado de ensino médio e ensino fundamental. O que acontece? Quando as pessoas leem quadrinhos desde a infância e continuam, elas desenvolvem esse amor pelo desenho. É verdade. Então, uma grande parte acaba deixando de ler quadrinhos, ou acabava deixando de ler quadrinhos, por imposição do sistema, que é um sistema cuja visão era, agora está se modificando, cuja visão era de que os quadrinhos atrapalhariam os estudos. Isso na década de 70, 80 60, e um pouco... 50 também, é verdade. Caça às bruxas, desde a década de 50 a coisa começou a ficar perigosa nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, né? Perfeito. Mas eu digo assim, na década de 70, por eu ter sido criança, eu me lembro que eu não podia ler quadrinhos em sala de aula para que não atrapalhasse, segundo os professores e segundo o ensino da época, o ensino, né? A educação. Perfeito, tá. Eu e meus amigos. Mas hoje em dia isso tudo se inverteu, né? Agora, esse meu gosto, ele continuou. Então, quando ele continua, o leitor, ele desenvolve duas coisas principais. O gosto e uma inteligência para a apreciação do desenho. Ok, né? Perfeito. E a outra é que se desenvolve mesmo a leitura, mesmo sendo quadrinhos, porque o quadrinho não é mal escrito, né? Exato. Exceto os amadores que estão começando, garotada nova, né? Que não desenvolveu muito bem. Mas a leitura dos quadrinhos propicia uma escrita da norma gramatical portuguesa correta, né? Com algumas exceções, mas isso também, Chico Bento, são exceções que valem, né? Tá. Mas a criança na infância, o que acontece? Ela aprende e se desenvolve muito mais rapidamente que qualquer pessoa na fase adulta. O cérebro dela é uma esponja, ela aprende e a memória retém bem. Então, quando você lê gibi, você vê a imagem, lê o texto numa página em que toda a página ela é linear no texto, mas ao mesmo tempo não é linear na visualização. Sim, então, ela é espacial. Né? Ela é espacial, ela traz uma inteligência amplificada, tanto na leitura do texto, quando tem, em quadrinhos geralmente tem, né? Não obrigatório, mas tem, como nas imagens e nos desenhos. Então eu cresci desenhando, e eu cresci vendo gibis e lendo gibis. Tá. Seus personagens de infância, quais eram? Então, a coisa foi se modificando, né? Na minha infância mesmo, hoje nós temos outro mundo, não adianta negar. Internet, computador, ou videogame, jogos de última geração, é outra modalidade de vida mais abrangente. Mas nós, naquela época da década de 70 e um pouco da de 80, tínhamos gibis e desenhos animados e seriados na TV, né? Perfeito. Então eu tive Turma da Mônica, Walt Disney, Mortadelo e Salaminho, que é espanhol, que saiu no Brasil, Recruta Zero, que voltou a sair recentemente, Riquinho, Brotoeja, Bolinha, Luluzinha. Esse material está saindo novamente, mas é mais para um público Bolota seleto. Também, né? Bolota. Perfeito. E outros da Hanna-Barbera, Fred Flintstones em quadrinhos, Corrida Maluca em quadrinhos. Mas você gostava desses mais sentido cômicos? Ou os heróis não? Na infância, até os meus 12 anos, eram cômicos, 11, 12 anos.
era humor. Eu não gostava de ler ação, aventura e emoção mais séria. Ok. Dos 12 em diante, comecei a ler os quadrinhos de super-herói. E aí sim, modificou. Então entraram os super-heróis da Marvel, da DC, principalmente, porque é o que nós temos, né? Que vem dos Estados Unidos. Tomou gosto por eles também? Eu sempre desenhei, né? Na infância, mesmo lendo humor, eu desenhava dinossauros. Okay. Animais, dinossauros, monstros. Quando eu tomei os super-heróis, quando comecei a tomar gosto pelos super-heróis, começaram a vir os desenhos de figuras humanas. Ok, é verdade. Super-heróis misturando mais do real que você está acostumado. Porque no desenho cômico pode ter desproporções de cabeça e tudo mais que você aceita. Muita gente continua e gosta do caminho da caricatura, do desenho caricatural. Eu não, já que eu comecei com super-heróis naquela época dos 12, 13 anos, eu comecei a gostar muito dos traços que eu via, os diferentes traços. Né? Jim Starlin, Jim Aparo, Neil Adams, Gene Colan, Gil Kane, todos esses daquela época me trouxeram beleza no olhar do desenho e do estilo de cada desenhista. Eu comprava os gibis super-heróis, mas eu tentava buscar aqueles desenhistas melhores. Ok, né? não, quando que possível. faz muito sentido, exato. Apesar de que as histórias eram importantes. Você lia também, não? Eu lia, não gostava tanto assim não. Agora, eu apreciava mais quando vinham desenhos, por exemplo, do Barry Winsor Smith ou fases do John Buscema, que estivessem um pouco melhores, né? Mas eu não fazia tanto interesse pelo Conan, pelas aventuras. Eu achava interessante, mas não... A narrativa dos super-heróis não era muito bem feita. O David Mazzucchelli, que foi o desenhista do Demolidor e hoje faz trabalhos autorais, graphic novels, né? Sim. Trabalhou com o Frank Miller, numa das entrevistas, eu li que ele reclamava disso, que a narrativa de super-herói era truncada, não era muito boa. E eu percebia isso. Ainda mais na tradução brasileira. Por exemplo, os três textos do Chris Claremont com John Byrne, fazendo os antigos, na época que eu li os antigos X-Men, eu sou da geração que falava X-Men, dos X-Men, né? Os textos em inglês, porque eu comprava os gibis em inglês para poder treinar inglês e aprender inglês. Os textos eram mais rebuscados, eram bons. Mas a tradução brasileira suprimia a poética do texto e sintetizava, né? Também deixava isso um pouco piorado. Né? Gazi, quando que deu vontade de você começar a pesquisar sobre quadrinhos? Então, eu vou chegar lá. Então, eu desenhei super-herói, né? Como você me perguntou, dos 13 em diante, até os 16, 17. E eu fui aprimorando, e cada vez com estilo. Comecei imitando Jim Starlin, com a Metamorfose do Capitão Marvel. Depois foi para outros, né? Aí foi Neil Adams, John Byrne, etc. Aí eu parei. Entrei numa faculdade de artes, na Federal de Goiás, fiquei 1 ano e meio lá. Naquele período da década... Você morava lá na época? Eu cheguei a morar lá. Eu, na verdade, moro desde os meus 8 anos, estou com 46, desde os 8 anos de idade, em São Vicente. Mas todos os cursos e os trabalhos eu fiz fora de lá. Né? Então eu morei em Goiás quando eu estava com 19 anos, fiquei 1 ano e meio lá. Mas naquela época a política educacional com relação às universidades era péssima, os professores não tinham nem mestrado nem doutorado e também tinham um péssimo salário como os de escola têm hoje. Okay. Então o que acontecia? A cada 2 meses de aula, 2 de greve. Então passado 1 ano e meio eu abandonei, voltei para cá e fiz o curso na FAAP. A FAAP ainda era uma faculdade não tão cara quanto é hoje em dia e consegui bolsa também. Né? Certo. E aí o curso da FAAP me amplificou muito as noções de artes plásticas, as quais eu trouxe para o meu métier de fazer história em quadrinhos. Né? Então, eu parei de fazer história em quadrinhos com 16, 17, mas continuei desenhando. E lá para os 19, 20 eu comecei a fazer história em quadrinhos de novo, tendo conhecido os fanzines nessa época. Ok, perfeito. Uhum. E você se identificou bastante com os fanzines também? Sim. Em Santos, eu conheci o Flávio Calazans, que trouxe um fanzine chamado Barata, o qual ele criou com um grupo, com uma cooperativa de alunos de eu cheguei de comunicação lá de Santos. Ver alguns, achava meio estranho. O fanzine? O nome também. É porque ele na verdade, o Barata tem as letras A do Barata como o A de anarquismo. Ou seja, era uma revista independente que não tivesse rabo preso com nada, nem com
nem mancomunada com nenhuma política instituída, mas sim com a questão da liberdade, do caráter libertário de se poder expressar. E esse é o fundamento dos fanzines. Né? Certo. Quer dizer, você poder criar um fanzine, que é uma revista de um fã, mas pode ser fã de história em quadrinhos, de música, de poesia, de cinema, enfim, do que quer que seja, e tanto que ele pode escrever sobre, como ele também pode realizar trabalhos artísticos, né? Então, pressupõe que você tenha liberdade sem nenhum cerceamento de editora nenhum, nem de editor nenhum. E muitas vezes ele é sem fins lucrativos até, né? O fanzine, ele tem por prerrogativa isso. Tá. Se você transformar o seu fanzine, como foi o caso, se eu não me engano agora, da revista Rock Brigade, ela era um fanzinão, xerocado em A4, eu me lembro disso. Mas hoje ela, não sei se ela existe ainda, porque essas revistas estão meio em crises, né? Enfim, ela se tornou uma revista com o objetivo de ter lucro para poder subsistir, né? E para poder pagar os jornalistas e tudo mais. Mas o fanzine, ele não é assim. Tanto que não existe o profissional de fanzine. O profissional de fanzine é um profissional que não é de fanzine. Eu sou professor, o Edgar Guimarães é professor de engenharia com mestrado no ITA e faz o QI. Né? O Henrique Magalhães, na Paraíba, é professor de comunicação, autor de tiras de quadrinhos, editor da Marca de Fantasia e fanzineiro. Então, o fanzine, ele não é também para nós só um hobby. Ele é um meio que nós temos também de escoarmos a nossa produção artística e crítica de uma forma mais ampla e gratuita, como a internet possibilita hoje. Mesmo que muita gente use o blog e não saiba, o blog, na minha visão, é uma mescla do que eram os fanzines com o diário pessoal. Né? Mas muita gente faz uma espécie de fanzine, consciente ou inconscientemente, na internet também. Tá. Né? O fanzine fez já 50 anos? Não? Ele é da década de 60, ele começou oficialmente, segundo registros de pesquisa do Henrique Magalhães e outros, a partir do final da década de 1929, 1930, começaram os fanzines nos Estados Unidos sem esse nome. Sim. Sem esse nome. Mas aqui no Brasil? No Brasil, oficialmente, desde 1965. Que é aquele do intercâmbio Alex Raymond. Isso, do Edson Rontani. Do Edson Rontani. Piracicaba. Eu tenho até aqui não sei se vai dar para ver direito, né? Aí é um desenho do Alex Raymond. É um minizine. Isso. Perfeito. Essa imagem é do Alex Raymond e essa é um pedaço da capa do fanzine chamado Ficção, que foi o primeiro fanzine do Edson Rontani, segundo se tem oficialmente, mas o próprio Henrique Magalhães já descobriu outras revistas anteriores, de um mês ou 2 meses anteriores, de ficção científica, e mesmo o Edson Rontani chegou a fazer uma outra revista anteriormente, mas ele não dava nome de fanzine. Entendi. Ele não sabia que era fanzine. Assim como nos Estados Unidos, ninguém tinha esse nome ainda. Só na década de 40 que o nome fanzine começou a ser usado. Maravilha. O que você fez aí atualmente aí que foi publicado sobre pesquisa aí? Eu trouxe alguns materiais. Eu vou mostrar em especial esse livro, que foi uma edição lançada agora no Congresso, Segundas Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos na USP, na Escola de Comunicações USP. Ele foi lançado com mais outros livros de outros autores. Esse foi um livro organizado pelo professor Elídio dos Santos Neto e a Marta Regina, que é esposa dele. O Elídio acabou de falecer recentemente, porque ele lutava contra o câncer, né? Mas ele chegou a deixar um legado até que rico, por pouco tempo que ele teve de pesquisa, que ele acabou ingressando nos quadrinhos, né? Porque ele tem um histórico bem interessante, porque ele tem a formação em filosofia e educação, lecionou bastante tempo na Metodista, na Universidade Metodista, depois ele veio a prestar a Federal da Paraíba, onde ele lotou e ficou 1 ano até que a doença apareceu. E ele, de alguns poucos anos para cá, começou a trabalhar com pesquisa em quadrinhos, fazendo um pós-doutorado na Unesp sobre as HQs, as histórias em quadrinhos poéticas, né, das quais eu me incluo, o Edgar Franco, Henri Apelt do Sul, o Antônio Amaral do Piauí, vários outros autores, não são muitos, mas que fazem um quadrinho poético, né? Aí você deu a sua contribuição aí, é isso? Sim, sim.
Maravilha. Aqui nesse livro tem vários, foi organizado pelo Elide e pela Marta, mas tem Edgar Guimarães, o Edgar Franco, Gabriel Lira, eu, Henrique Magalhães, Matheus Moura e Rafael Félix. Todos eles fizeram artigos, né? Aqui eu tenho uma amostragem de uma imagem interessante, que são alguns fanzines. Essa foto é minha, até do meu acervo. Okay, eu peguei meu acervo e tirei foto de alguns fanzines, né, para poder fazer a amostragem dos fanzines que existem. E, por curiosidade, eu já vou mostrar aqui direto o trabalho. Aqui tem a capa do Ficção. Ok, perfeito. E agora o trabalho do Edgar Guimarães, que é o professor do ITA, que publica, de Brasópolis, que publica o QI, Quadrinhos Independentes. Esse é um texto dele. O texto em forma de quadrinhos, mostrando como se faz fanzine. Mais de 100. Já passou do número, acho que ainda está quase 120 já. Né? E o trabalho dele, ele é também autor de quadrinhos, e nesse caso o trabalho teórico nesse livro é em forma de quadrinhos, mostrando como se faz um fanzine. Maravilha. Né? E outros trabalhos interessantes, como por exemplo, deixa-me ver aqui o Edgar Franco, ele tem um trabalho com a questão dos universos ficcionais em histórias em quadrinhos e o processo criativo. Ok. Aí é o Nemo. É o Nemo. Ele ilustrou, ele pôs bastante ilustrações de vários quadrinhos clássicos até chegar nos quadrinhos poéticos. Tem até uma imagem de uma história em quadrinhos minha, que é essa aqui. Né? Perfeito. E tem vários outros trabalhos também, que é o álbum Biociberdrama, que ele lançou recentemente, desenhado pelo Mozart Couto, né? Que é um trabalho que foi lançado agora pela editora da Universidade Federal de Goiás. Né? E eu tenho aqui um artigo que fala, na verdade, da minha pesquisa e, na verdade, da minha didática com o uso de história em quadrinhos. Perfeito. Esse é um fanzine meu. Tá. Né? Então, eu coloco aqui em pauta como que eu uso os quadrinhos em sala de aula, como que eu tenho usado em sala de aula da licenciatura em Educação Artística, na área de tecnólogo em Design Gráfico e também na pós-graduação que eu lecionei no curso de Docência no Ensino Superior, quer dizer, trazendo não só a bagagem da educação tradicional, Paulo Freire, o Elídio dos Santos Neto e outros, como também trazendo as expressões artísticas como parte integrante dessa didática, dessa pedagogia. Maravilha. Por exemplo, filmes como Pink Floyd The Wall, que trazem animação, né? Histórias em quadrinhos, fanzines e como se faz um fanzine, e eles elaboram fanzines também. E daí vem os biographic zines, que foram criados também, a ideia foi do Elídio dos Santos Neto. Essa imagem está um pouco fraquinha da fotocópia, né? Ok, mas dá para ver lá. A capa a última capa é o Paulo Freire. Né? É desenho do Elídio dos Santos Neto e o fanzine dele. Ele deu a ideia de criar, ele chegou para mim e falou, Gás, eu tive uma ideia que é pegar os fanzines e usar em sala de aula para o mestrado de educação. Só que, ele disse para mim, como eu trabalho com o autoconhecimento na educação como uma das ferramentas e uma das possibilidades educativas para que o professor se torne também um melhor professor, com teóricos da área, ele teve a ideia de, junto a isso, trazer o trabalho dos fanzines, porque é um trabalho em que cada um de nós exerce a criatividade a qual não sabemos mais que temos. Então, ele deu o nome de Biographic Zines e me chamou para dar uns mini cursos para eles, mostrando o universo dos fanzines e o que são, para daí por diante, eu e ele, e principalmente ele, abordar a prática de se realizar um Biographic Zine. Cada aluno de pós-graduação do mestrado fez o seu Biographic Zine e teve resultantes muito interessantes, como, por exemplo, a maioria deles não sabia que tinha potencial criativo mais, não sabia que podia arriscar a desenhar e não sabia que tinha como fazer, usando a criatividade, né? Você trouxe mais um livro aí que você participou? Sim. Foi o penúltimo livro que o Elídio escreveu, de uma série. Ele escreveu primeiro sobre o Edgar Franco e agora o segundo é sobre o meu trabalho, que bacana. O meu trabalho é um quadrinho poético. Eu chamo de fantástico filosófico, mas tem várias denominações. Poético filosófico, quadrinhos poéticos, né? E aí eu dou o nome de fantástico filosófico. Você foi homenageado aí, né? Sim. Né?
E para o pessoal entender o que é um quadrinho poético, né? Por exemplo, essa história aqui tem um sujeito gritando, né? Tentando sair da cruz. E aí eu tive a ideia de, como ele, foi editado pelo Marca de Fantasia, do Henrique Magalhães, de, na última capa, colocar as 2 páginas que fazem parte da HQ. É uma HQ de 3 páginas, onde ele se liberta da cruz quando ele se acalma, toma consciência de que ele não estava preso na cruz. Então é uma metáfora da humanidade, de que nós pensamos que estamos presos com várias questões. Da caverna, né? Também. Mais ou menos assim, que vai pelo caminho da filosofia. Né? Perfeito. E aí o meu trabalho de história em quadrinhos tem sido esse. Quando eu deixei de desenhar super-heróis, eu voltei com um quadrinho que não era mais super-heróis. É um quadrinho em que não há um personagem fixo, muitas vezes é um sujeito careca, seminu, que talvez eu tenha vaticinado ao que eu chegaria, né? Eu chegaria a ficar mais ou menos careca, né? Mas na verdade aborda o ser humano, o simbólico do ser humano universal, por isso que ele é seminu e careca. Ou seja, qualquer um de nós é essa pessoa. Então eu comecei a fazer trabalhos de histórias em quadrinhos em que refletiam a mente de uma filosofia existencial. Entendi. Isso. Maravilha. Ô Gazi, eu agradeço bastante aí a tua participação. Infelizmente hoje a gente teve aí pouco tempo, vou mostrar até 2 desenhos seus Esse aqui. É um desenho, o outro é um fanzine que é antípoda. Perfeito. Ele pode ser visto assim ou assim. Ele tem 3 histórias, é o último que eu fiz. Né? Entendi, maravilha. Eu quero que você volte outras vezes aí. Volto, trago mais material também. Tem fanzines de outro pessoal, que é do Tchê, lá do Sul, tem vários fanzines que ainda são editados e que eles continuam fazendo isso há mais de 20 anos, trazendo publicação de vários autores não profissionais e até profissionais como o Shimamoto, que continua participando de alguns fanzines. Maravilha. Ô Gazi, você quer deixar algum telefone seu, alguma coisa? Eu deixo um e-mail, né? E-mail, por favor. Não, o e-mail é o meu nome inteiro, Gazi Andraus, G-A-Z-Y Andraus, tudo junto, @gmail.com. Perfeito. Amém? Então tá bom. Muito obrigado aí, tá? Obrigado a você ter vindo aí de São Vicente aqui, especialmente, para nos honrar com a sua presença. Obrigado você. Obrigado. Internautas, então agradecendo aí mais uma vez ao Gazi Andraus, nós finalizamos mais um programa Quadrinhos para Quadrados Redondos pela TV Geração Z. Um grande abraço e até a próxima.